Olá! Ei, uhul! Olá! Já estamos As meninas aqui. super poderosas, essas Quarteto. meninas super poderosas, esse quarteto fantástico. Né? E o que mais? E o que mais? E o que mais? As mags. Estamos hoje, as mags, de magníficas, para a glória e honra de Jesus. Amém. Então, eu sou Márcia Costa e você está acompanhando a partir desse momento Soluções Mulher, um, um dos programas idealizados pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido. Beijo no coração do Dan. E esse espaço que o Dan aqui nos abençoou a viver é um espaço de diálogo, é um espaço de reflexão. E aqui conversamos, papeamos sobre muitas coisas. E ninguém sabe tudo aqui, porque tudo é muito, não temos todas Verdade, as respostas, graças a verdade. Deus, não temos problemas em dizer assim, não sei, vou aprender, inclusive sobre pauta de Fernanda, porque eu sou um pouco analógica, eu não sou muito digital, Somos mas já confesso, duas. pois é, mas já confesso, e não sei se ainda vou deixar não, porque eu ainda gosto dos meus papéis, eu ainda gosto de fazer os meus resumos primeiro escritos mesmo, adoro papel, uma caneta, gente. Adoro um livrinho, aquele cheirinho daquele livrinho. Ah, que coisa boa, gostou demais da conta, adoro fazer minhas anotações. Enfim, essa sou eu. Mas vai relevando aí que a gente continua a nossa caminhada, tá bom? Então é isso. Hoje, com pauta de Fernanda Fernandes, a nossa conversa é sobre o uso e impactos da inteligência artificial no dia a dia. É isso, Fernanda Fernandes? É exatamente isso. E olha, hoje eu tô de manga. Muito Que pano vai pra dar Tá de manga. pano pra manga, né? Muito manga. pano pra Muito manga. pano pra manga essa nossa conversa de hoje. E importante, com certeza. Fernanda Fernandes, essa assessora parlamentar, amiga de longa data, está com a gente. Muito obrigada, Fernanda, por esse seu movimento de pensar nessa pauta, trazer essa Sim. pauta para a gente, viu? Ah, o prazer é meu. Ela também está aqui, Stephanie Seixas. Mãe e é Própria. filha de Francisca. Filha de Francisca é uma benção. Mãe das gêmeas lindas, maravilhosas. Querida, obrigada por você se envolver com essa nossa trajetória aqui, dedicar seu tempo, as suas trocas são valiosas. Obrigada por estar aqui. O agradecimento é meu, Márcia, de todo o coração. Eu adoro estar aqui de verdade. Hoje tu É, tá vocês diferente. já sentiram, né? Vocês já sentiram que nós não estamos aqui porque temos uma obrigação de estar. Não. Não, Nós não. realmente temos assim um prazer enorme porque somos edificadas. Se há algum tipo de edificação que você vive, pode ter certeza que ela acontece. Antes, porém, contudo, nós também experimentamos essa edificação com os nossos Verdade. assuntos, com os nossos temas. Andréia Oliveira, essa minha amiga, essa minha pastora querida. Que bom ter você aqui, principalmente assim, linda, com esse vestido que eu adoro. Rosinha, dona Rosinha hoje. Prazer é sempre meu, das meninas, de ter você pertinho da gente sempre ter essa oportunidade de aprender mais, Isso, né? Sim, é verdade. sim. Mesmo quando o E assunto é Fernanda Fernandes, tecnologia. mesmo quando o Mesmo quando o assunto é assunto é tecnologia. tecnologia. Alguém faz um Olha, recorte só dessa Jesus fala. na causa. Não é? Só Jesus. Mas, gente, olha, é um prazer enorme ter a companhia sua companhia que está ouvindo pela Rádio Boas Novas, sua companhia através da TV Boas Novas. É uma grande bênção para a gente esse apoio que a Rede Boas Novas nos dá. E é muito importante que você também, que acompanha pelas redes sociais do nosso comandante Dan, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo canal no YouTube, consiga nos trazer também, junto com o pessoal da Boas Novas, devoluções, né, meninas? As devoluções são tão E tem, importantes. e tem uma devolução. Ontem, no programa de ontem, no Soluções Plenária, o pastor Francinei Santos disse o seguinte, era um recadinho para
para você, inclusive, ele disse, pastora Márcia, por onde eu passo, os irmãos comentam os irmãos comentam dos Olha, Soluções de Que Mulher. maravilha! Então, olha aí, né? Eles estão Então, se assumindo um pouco, ó, telespectadores de Soluções de Mulher. isso que é legal. mas é porque o diálogo aqui é fomentado, o diálogo aqui que acontece nesse espaço é um diálogo aberto a todos que Verdade. querem atualizar, ressignificar e pensar com a gente alguns assuntos. Agora, antes, porém, contudo, entretanto, vamos à nossa oração, nosso Oração. momento Vamos à nossa especial. oração. Dentro do gabinete, um dos projetos é o projeto de oração, em que nós convocamos todos a estarem juntos, orando uns pelos outros. E eu gosto muito, eu gosto de enfatizar isso, eu gosto de orar a palavra. Eu acho assim muito maravilhoso orar a palavra. Por exemplo, Salmo 119, versículo 37, o salmista tem uma oração sensacional que eu gosto muito de lembrá-la logo pela manhã, quando o salmista diz assim: Pai, tira os meus olhos das coisas e me faz olhar para os planos que o Senhor preparou para mim. Tem coisa mais gostosa e mais eficaz do que orar a palavra do nosso Pai? E eu convido você a orar com a gente o texto que será dedicado aos nossos aniversariantes de Romanos, capítulo 8. Gente, eu de novo, toda hora, volto para Romanos, sabe? Eu estou estudando Romanos de novo. Gente, é um negócio assim, é uma leitura que... Eu não sei quantas vezes eu já li Romanos, gente. Mas toda vez que eu leio, parece que é a primeira. Sabe? Palavra maravilhosa. É muito linda, muito linda. Eu recomendo que você leia Romanos 8. E invista tempo para degustar essa palavra de Romanos 8. O versículo 28, Paulo diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador e Senhor, como igreja do Senhor, aqui queremos agora orar esse texto, Pai, tão inspirador. E queremos, Senhor Jesus, que essa verdade se instale nesse momento no coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Que ela, nesse momento, consiga sentir o refrigério da tua ação. Tu estás agindo. Às vezes a nossa aflição, Deus, é que a gente não está vendo, a gente não está pegando, mas tranquiliza. Espírito lindo, vivo de Jesus, tranquiliza esse coração de que tu estás agindo para o nosso bem. E que as coisas não são por acaso, coincidências. Tu és especialista, Jesus, em nós. E tu estás agindo, Pai. E queremos, nesse momento, ser abraçados por essa verdade de que a tua forma de agir é boa, é perfeita. Ela é agradável, cumpre exatamente, cirurgicamente, a nossa necessidade. Eu te adoro nesse momento, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Porque eu sei que a tua ação é onde eu não posso agir. E, inclusive, tu me abençoa, me ajudando a cooperar contigo. Oh, Jesus, graças te damos. Tu é melhor do que nós. Tu és suficiente. Tu és completo. Tu és tudo, Jesus. E nós te adoramos nessa hora. E vamos relaxar na certeza de que tu estás agindo.
para o nosso bem. Em teu nome, Jesus. Nome sobre todo nome. Nós oramos. Amém, Jesus. Coração linda demais. Ai, gente, não tem como agora. Agora só pegando o lencinho aqui, enxugando as lágrimas de adoração e alegria. Ai, Deus lindo, maravilhoso, Jesus. Jesus, Jesus. Tranquiliza o teu coração. Respira fundo. Inspira a verdade do teu Salvador. E expira toda intranquilidade. Ele está fazendo. Ele está agindo. E é para o seu bem. É para que você seja estruturado. Talvez não seja o que você queira, mas é o que você precisa. Pare de se debater. Pare de brigar com ele. Pare de brigar com Jesus. Pare de lutar contra o que ele está fazendo. Apenas diga: Senhor, eu confio em ti. E segura nele e vai. Porque ele vai te sustentar, vai te abençoar com muita maturidade, sabedoria e entendimento. Ai, Fernanda, eu tô indo por outro lado aqui, né? Deixei a inteligência emocional e fui para outro canto, né? Não, minha irmã, pare com isso. Pode continuar. Né? A gente só está recebendo. Eu, então... minha irmã. Ai, meninas, é muito bom esse nosso Jesus, né? Ele é surpreendente. Para você que está fazendo aniversário hoje, nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido, está aí dedicando a você esse versículo para o seu aniversário. Sabemos que Deus age. Ele age. Ele está agindo em todas as coisas para o seu bem. Para o seu bem, você que o ama tanto. Para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém. Felicidade. Ai. Felicidade. Então, vamos começar a nossa conversinha, Fernanda Fernandes. Como você, no volante desse diálogo, vai levar essa conversa? Menina, é assim, para comer de conversa, eu gosto de tecnologia, né? Eu acho que, enfim, a tecnologia faz parte da nossa vida. Não só a parte eletrônica, de internet, tecnologia é tudo que facilita o teu dia a dia, né? Então, inteligência artificial, novidade? Não, não é novidade. Já existe a inteligência artificial há muitos anos, em muitas situações, é que a gente não se dava conta. A gente utiliza de forma natural, né, Fernanda? Naturalmente. Natural. Mas por que agora o boom, vamos dizer, né? Por quê? Porque a inteligência artificial, de fato, ela tem entrado com mais força, vamos colocar aqui entre aspas, no nosso dia a dia. Por exemplo, a automação das tarefas. Você ganhou, a gente está ganhando, eu diria, um aliado. Primeira coisa, para a gente pensar, inteligência artificial. A inteligência natural é de quem? É nossa, né? Nossa. Por que é artificial? Porque é o homem que constrói. Muito bem, Andréia estudou a nossa pauta. Nós usamos. Todos nós estudamos. Então, mas tem o seu lado, tanto positivo quanto negativo. Eu diria que o positivo, a automação das tarefas. E aqui a gente pode relacionar. Eu escolhi aqui 3 pontos: eficiência e produtividade.
né? A questão da agilidade. Você, ao utilizar uma plataforma com a inteligência artificial, você ganha. Você ganha na agilidade, você ganha no conhecimento. Às vezes, ele te traz ali umas informações que você ainda... Puxa, isso aqui eu ainda não tinha visto. Não é? Aquela questão do nosso dia a dia. Quem aqui já não ouviu falar da casa inteligente? É uma realidade em muitas residências. Não é? Por exemplo, Sim. Alexa. Alexa, para quem Está mais utiliza, perto de nós, está mais perto de nós do que nós imaginamos, né? exatamente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, como eu disse no início, eu sou uma pessoa mais para analógico do que para digital, né? Assim, só que no primeiro impacto, quando eu lido com uma ferramenta digital, com a inteligência artificial, eu realmente eu vivo um certo sofrimento. Um sofrimento de adaptação, de Sim, resistência, às vezes, eu quero resistir àquilo ali, e fico ali resistindo no primeiro ponto, o impacto do primeiro momento, sim. porque aquilo nos desafia, né? Aquilo nos faz sair, de repente, do que é monótono, né? Do que é cotidiano, no sentido de Verdade, É ser isso o mesmo. mesmo verdade, sempre, e nos desafia, né? verdade. Mas, assim, é importante perceber que, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que lidar com a Temos, inteligência temos. artificial. Ou no aplicativo para um banco, que agora Sim, funciona tudo do aplicativo, né? Eu quero exatamente. fazer um movimento, eu não preciso mais ir presencialmente ao banco, eu posso Verdade, fazê-lo verdade, virtualmente, né? Então, a verdade. gente vai ter que ir tentando se adaptar, né? Vai ter que ir Precisa. caminhando, dando um passo de cada vez para se adaptar. E eu acho que traz esse ponto positivo também, Fernanda, Stephanie, André, você que está ouvindo, é que nos desafia a sair do mesmo. Excelente, excelente pontuação. Lembra quando o computador surgiu? Meu Deus, Jesus. não é? A gente usava Hamilton. Quem lembra? Não é Não, da minha né? De época. Secretária datilografar. aqui Máquina de lembra. datilografar. A Eu sou máquina de jovem. datilografia elétrica maravilhosa. Aí surgiu o computador. Ah, meu Deus, era um bicho de 7 cabeças. Não. Mas, gente, olha só, para dar aqui um tempero bacana, vamos chamar a professora Ucineide. Ela é mestre em Perfeito. educação e ela também tem assim uma visão bacana, porque ela é especialista em inteligência artificial também. Vamos lá, professora. A IA, assim como a eletricidade, assim como a internet, é um marco na vida da sociedade. Ela vem cada vez mais se inserindo nos diversos setores da vida humana e não seria diferente na educação. A IA é um ponto positivo na educação quando ela promove minimizar ações burocráticas do professor, como, por exemplo, preparar um plano de aula, corrigir provas e criar metodologias diferentes para trabalhar. Enquanto o aluno, é importante porque a IA pode identificar de forma muito específica qual a dificuldade do estudante e, a partir disso, sugerir leituras e novos exercícios para fortalecer o aprendizado. De forma negativa, a IA ela pode ser mal utilizada a partir do momento em que nem o professor e nem o estudante reflitam sobre o que de fato eles querem. Pegar da forma como a inteligência artificial oferece, seja uma proposta de trabalho, seja resolução de atividades, sem refletir, é um problema para a humanidade. Olha aí. A UCI foi assim, olha eu aqui chamando É pelo isso o, mesmo. o nome íntimo dela, É isso mesmo. a professora Ucineide, né? Então, assim, é que eu realmente absurdamente concordo com ela. Por quê? Porque é uma questão muito importante, essas capacidades de facilitar a vida, Sim, principalmente a vida
na educação. Sim. Né? Porque lembram daquela época burocrática pra caramba, né? Olha, eu sou daquela que usou mimeógrafo Eu também. para reproduzir prova para os meus alunos, tá? É verdade. Stephanie, Não tô muita calma lembrada. nessa hora com o que você está pensando, Eu hein? lembro do cheiro. Do do cheiro mel. do aquele álcool. cheiro, Maravilhoso. dava um barato. Então, assim, só que, gente, era uma trabalheira É que verdade. Verdade. determinadas atividades, nós tínhamos um investimento de tantas horas desperdiçadas ali, com Verdade. aquela confecção daquela atividade, que hoje, por exemplo, aí quando chegou a coisa da impressora de imprimir a prova, Sim. meu Deus do céu, deixava a prova imprimindo e ia cuidar de outras coisas que eram importantes. Isso aí. Então, assim, eu estou falando de um detalhe, tá? Mas, por exemplo, hoje a gente não usa mais talão de cheque, porque Verdade. a vida se tornou facilitada, né? Eu acho que Isso. essas facilidades, né? Sim, Esses sim. benefícios que geram com que a vida tenha maior facilidade, um desdobramento mais fluido, eu não preciso mais usar talão de cheque, agora eu posso fazer, inclusive até mais seguro, né? Verdade. Até mais Pela seguro, porque segurança. você sabe que Isso. você sabe que você vai ter que fazer um investimento virtual que vai cair na conta mesmo, não vai ter Sim. aquele problema que tinha um cheque e não tinha fundo. Né? É por aí. A pessoa era Sempre esse prejudicada problema. porque não chegava. A Então, eu grande tô falando que esses benefícios, né, de facilitar Sim, a sim, vida. E sim. assim, eu acho que a gente fica, quando a gente se prende na não conseguir realizar a mudança, né? É. O medo da O medo mudança da mudança. é que paralisa um pouco a gente e a gente acaba fechando um pouco a mente para essa evolução. Mas o que a professora falou, a gente tem vivido isso. Imagina, na área de comunicação que eu trabalho, Sim. né? Jornalismo. Imagina para você checar uma informação. Como é que era? Quantas horas de telefone liga para um órgão, liga para o outro, Verdade. para checar se aquela denúncia que chegou no jornal era real. Hoje não, hoje a gente tem todos os órgãos do governo federal, estadual, municipal, que podem checar essa informação para ti em 2 minutos, 3 minutos, Sim. né? Depende da complexidade. Inclusive, Andréia, você tocou num ponto que me chamou a atenção pelo seguinte, eu costumo ouvir na clínica assim, nossa, os casos de autismo estão crescendo muito, não é? E eu digo assim, não tem a ver com casos que estão crescendo agora, tem a ver com a forma como a informação chega rápido, É não é? verdade. E Verdade. que Mais os acessível. diagnósticos com As maior notificações, né? facilidade Isso, podem ser constatados, e aí a pessoa consegue ter, através dessa inteligência artificial, acessos que mais antes rápido. É isso verdade. mesmo. não eram tão fáceis de ter. É isso E mesmo. falando nessa seara da comunicação, o Danilo, que é jornalista, está participando com a gente hoje e vai dar a opinião dele sobre esse nosso tema aqui. No meu dia a dia ele tem sido muito favorável, porque eu uso no meu dia a dia, porque eu sou jornalista, então ela me ajuda muito na elaboração do texto. Às vezes você está muito cansado e você precisa elaborar uma frase um pouco melhor, às vezes a correção do texto, você está muito cansado e você não consegue ali ver o mínimo detalhe. Então a inteligência artificial ela acaba te ajudando, mas você não pode, claro, ficar na zona de conforto achando que ela vai fazer o trabalho por você. Não, ela vai só te ajudar, vai só te dar um norte, não fazer o trabalho por você. É isso aí. Exato. Essa Stephanie, é uma... agora... Fala, Fernanda. Não, esse é um cuidado que eu diria para todos. Né? A USP colocou muito bem também ali, ao falar do estudante. Por exemplo, o professor e o estudante, eles precisam saber aonde eles querem chegar. Isso. O jornalista precisa saber onde quer chegar. O governador, o presidente, seja lá quem for, o dono da empresa mega top, precisa saber onde quer chegar para poder utilizar a ferramenta da inteligência artificial. Né? Se não tiver, É por isso que eu quis fazer... Pode, não, Se não continue. tiver... Não, se não tiver É por isso essa noção,
o norte, Aham, aonde eu perfeito, quero chegar. perfeito. Qual é a resposta que eu quero ter da IA? Não vai adiantar. Sim, é não fazer por mim, mas fazer comigo. Sim, Isso. exatamente. Então, Exato. Stephanie, agora eu quero pegar, porque assim, ele falou sobre construir um texto e tal, eu sei que, André, você vive ali naquele corre-corre do gabinete, né? E ele falou de uma ferramenta que é muito útil para vocês que têm que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tem que trabalhar algumas questões de texto e tudo, e o fato de usar isso, Stephanie, com você e não por você, Exatamente. não é isso? Isso. Eu ainda não tenho um testemunho de vida de usar. Eu estava até falando aqui, estou sem testemunho por enquanto. Nesse Eu tenho quesito. testemunho, eu Eu utilizo porque tenho assim, às vários. vezes a gente só tem um minuto, Márcia, para encerrar, para ir para o intervalo. Mas assim, às vezes nós precisamos checar uma informação. Chegou um dado, por exemplo, no gabinete. Sim. Né? Um deputado trabalha com segurança pública no Estado e às vezes a gente precisa de uma confirmação. E quando a gente joga isso na inteligência artificial, ela traz essa varredura. Que órgão foi que Perfeito. declarou? Sim, Quem foi que sim. declarou? Em que Aquilo é ano falso? foi, O né? ano? Sim. Qual a estatística no Amazonas? Como se apresenta na capital, no interior? Então, é uma ferramenta de ajuda. Ela não vai chegar e não vai redigir o meu texto, né, que tem a minha identidade, Sim. mas ela vai me facilitar. Tem gente que vai utilizar o Pode texto mesmo. até o texto. Pode utilizar, Pode. entendeu? Ela vai complementar uma pesquisa, ela vai Isso. trazer essa informação. Então, algumas profissões lido Isso. diariamente, mas de forma profunda, Sim. com a IA, muito prático, Sim, né? sim. Gente, a gente precisa ir para o intervalo André- agora. Oh, meu Deus. Já? Vamos para o Ok. intervalo na TV e na rádio. Ok. E aí, no YouTube e Facebook, a gente continuamos. continua Continua. aprendendo aqui Ok. de IA. Agora, você falou agora uma coisa, André, que é muito pertinente, e aí eu quero também que a Stephanie fale um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a pessoa se apropria de uma obra, de um texto que não é dela, Fato. mas ela fala daquilo, ela coloca aquilo como se fosse dela. Eu acho que também esse ponto é um ponto muito legal da gente olhar, de não nos apropriarmos porque tem algo pronto ali, tem algo ali que foi feita a varredura, que está tudo ok, mas aquilo não é produção minha. Né, Stephanie? É legal esse olhar para isso Esse também, se olhar. apropriar disso. Com certeza. A gente teve até uma situação que a gente viu um texto. Eu falei, menina, esse texto tá tão bom. Não que a pessoa, mas essa pessoa não tem aquele costume de escrever. E me aparece com um texto assim, fabuloso. E eu. Não é a característica da pessoa. Então você vê aquilo. Então fica. Foi uma facilidade para a pessoa? Foi. Mas, ao mesmo tempo, ela não teve nem o trabalho a Fernanda falou, coloca o texto, mas dá uma redigida. É a história de saber onde quer chegar, Tem o que que quer fazer. personalizar. Ele te deu um dado, mas muda um negócio, coloca a tua identidade, altera. Porque o que eu entendo e que eu estudei sobre a IA, ela fica te dando o mesmo. Se você não der comando, ela fica te dando o mesmo texto, a mesma mesma informação. fala. a Sim. mesma Isso é informação. fato. Porque a IA, a Andrea até falou aqui, ela segue um comando. É isso aí. Ela não, literalmente, ela não faz por você, ela faz com você. Ela segue teu Isso. comando. E se você não der o seu toque, é uma falência, infelizmente, de Stephanie, profissionalismo. Márcia e Fernanda, e todo mundo que está assistindo. Essa questão da IA hoje, na utilização dessas ferramentas, se você não se manter ativo, pensante, alguém que está ali produzindo algo, não estou falando só de texto, estou falando de, Não, de tudo. De tudo. Você vai ficar obsoleto. Quem vai ficar obsoleto é você, não é o seu computador, não. Exatamente. E aí, um dia, toda essa tua capacidade intelectual ela vai ser posta à prova. E aí? Vai mirrar. E aí? Mas o que você faz? Não, eu estou copiando de alguém, eu estou copiando de algum lugar. Então, a gente tem que ter esse filtro. Até isso se torna. Isso é muito interessante. Nós somos seres que muitas coisas da nossa própria estrutura de vida é formada por hábitos. Sim. Nós formamos nossos hábitos quando os repetimos. Sim. Quando repetimos aquela mesma ação ali. Aí forma um Mas a hábito. gente está voltando aí da rádio e da TV.
Ok, você que está acompanhando pela Boas Novas, TV e rádio, somos o Soluções Jovem. Estávamos no Opa, intervalo Mulher, e. mulher. Opa, olha, Soluções Jovem, Mas somos jovens também. Somos eu tô é. tão fixada, eu tô tão Eu sou fixada Soluções Jovem também. Stephanie Seixas, Ela, ai, Está adorei. contagiando todo mundo. ato falho. Olha eu querendo jogar uma mensagem aí, a gente tá falando de, olha. Adorei. Gente, então, você que está acompanhando é assim mesmo, tá? O Soluções Mulher é assim mesmo. É É divertido, descontraído. É essa cara do Soluções Mulher. mulher jovem. Jovem. Mulher jovem, mulher madura, mulher de Isso. qualquer idade. Então, gente, o que é que estávamos falando sobre essa questão aí Aí a gente já até pode entrar, né, Fernanda, naquela questão dos impactos negativos Os da impactos inteligência, negativos. né, Sim. artificial. E eu fiquei com a fala da André, eu fiquei pensando o seguinte, que quanto mais repetirmos uma determinada ação, ela vai formar um hábito. Sim. E se eu acesso a inteligência emocional dentro da minha atividade de trabalho de um jeito contínuo e até o ponto de me substituir naquela atividade, onde eu coloco tudo que já está produzido e não o que eu acredito que posso produzir. E o que acontece com esse hábito, né, formado? Eu vou me esvaziando. Eu vou me esvaziando minhas potências, meus recursos Exatamente. cognitivos. E isso é sério. Isso é muito sério. Porque aí eu me coloco numa posição de, inclusive, não ter mais condições de produzir, por exemplo, um determinado material, porque já nem mais confio em mim. Exato. Eu confio naquela inteligência artificial que vai ser, inclusive, melhor que eu. Sim. Então, isso é muito legal olhar, porque, Fernanda, isso dá um impacto, Stephanie, André, dá um impacto Esse negativo. é um dos impactos negativos. A dependência da inteligência artificial. A Fernanda teve uma época que eu tive que substituir uma pessoa no trabalho para fazer as matérias. E meu texto não é um texto estilo barroco, dos primeiros jornalistas. E ela, quando foi ler meu texto, ela não acreditava que era Stephanie. Eu falei, tô começando a ficar ofendida, Fernanda. É você que escreveu. Não, porque ela não texto? escreve. Como Ela assim? não escreve. Ela Dizia que não que não escrevia. escrevia. Vou me defender. Ela dizia que eu sou testemunha, Fernanda. É como você disse, é o hábito de ler, o hábito. Quando eu comecei, um dia desse, que é a coisa da juventude, a gente também começa. jovem. Ela é uma foca no jornalismo. Então, isso eu tenho um pouco de medo de perder a minha autenticidade no texto, no caso, eu falando como uma jornalista. A Fernanda, todo texto que ela pegava, ela, Stephanie, não tenho nem o que corrigir. Como é que pode isso? Eu falei, podendo, Fernanda, fui eu. Você tem que falar esse talento para o mundo. Era só eu escrevendo. Porque ela escondia. Sabe aquela história? Eu não vou falar que é para não ir na venda. Ela se escondia. A gente tem a opinião da Daniele Gama também sobre o assunto. Mesmo. Vamos vê-la. A inteligência artificial é algo fabuloso que tem ajudado, facilitado e trazido rapidez para resolver muitas coisas no nosso dia a dia, né? No meu caso, por exemplo, quando estou pesquisando, quando quero fazer uma pesquisa ali rapidamente, a inteligência artificial vem e traz as respostas, né? Mas eu tenho uma certa ressalva, porque Deus ele nos dotou de inteligências e de capacidades que se nós não usarmos, se a gente quiser tudo assim pronto, tudo na hora, e não usarmos, né, do nosso esforço, a gente vai parar de desenvolver as nossas capacidades. Então, eu gosto da inteligência artificial, sim, mas com ressalvas. Eu acredito que eu preciso continuar me desenvolvendo e usando as inteligências e as capacidades que o Senhor me deu. Exatamente isso. Essa observação da Daniele, esse olhar da Daniele, me fez pensar nesse aspecto aqui, Fernanda, que você coloca sobre a falta da interação humana. Né? Isso mesmo. Assim,
quando de repente a inteligência artificial ela é imposta, ela é colocada, e aí de um jeito em que nós não consigamos mais interagir uns com os outros. A Sim. gente vai estar interagindo e no meio da nossa interação vai acontecer que a inteligência emocional vai estar ali mediando essa interação. Então, assim, quando ela fala sobre, quando a Daniele fala sobre esse olhar é, negativo que ela se preocupa, a ressalva que ela coloca, me fez logo pensar nessa possibilidade aí, dessa A ausência diminuição. dessa interação, É, né? Então, por sim. exemplo, uma coisa que eu vou contar para vocês, fala, fica entre O nós, ninguém, secreto. ó, só é um secreto Tá. entre nós. Gente, eu tenho um ranço na hora que a gente quer fazer um determinado acesso, ou para a empresa da internet, ou para o condomínio em que eu moro, tem que ser via a inteligência artificial. Aí É. eles dão lá o menu, você entra em contato, olá, bom, aí a inteligência devolve, escolha um para isso, dois para aquilo, três para aquilo, outro. Gente, me dá um ranço tão Não, grande isso é que péssimo. nenhum daquelas, Não é. nenhum daqueles É o que eu quero. é o que eu quero. Aí eu coloco, aí eu jogo logo um boleto assim, Pra logo no peitão começar. da IA, eu jogo logo assim, bota aí um atendente aí, digito isso lá o aí. número do atendente, que eu quero falar logo com o atendente. Gente, é um desafio enorme, né? E assim, Muito. isso, Essa coisa dessa mediação que a essa inteligência vive mediação, sobre os Márcia, nossos. a gente percebe assim, a gente tem que ter esse cuidado porque ela está virando uma forma de vida, uma forma de Esse viver, é um dos cuidados. né? Esse isolamento, porque tudo eu resolvo com uma máquina, tudo eu resolvo. E assim, e as pessoas? E nem E o tudo. cachorrinho, o gatinho, que também precisa de interação, até tua Quando ela fala planta bem precisa de assim, a interação. inteligência escreve negócio, era isso, a gente. Não. Ah, entendi. Tu não entendeu, Não, porque não tá. não entendeu, Outro tem um não. ranço desse. É. Ah, entendi. Então você quer dizer que não quero, linda, não tô dizendo, não consegui ainda, tá entalado. Gente, é péssimo. Eu Isso, tenho maior isso raiva. atrofia até a nossa capacidade de falar, Sim. de expressar, Verdade. De formar uma opinião, Meu um Deus, pensamento. é um modo de vida mesmo. É. Essa diminuição do contato, ela pode ser considerada um dos pontos mais negativos. Porque, veja bem, nem tudo eu vou saber colocar ali como comando, aquilo que eles chamam de algoritmos. É. Os algoritmos são exatamente esse conjunto de informações, né, de comandos, vamos Sim. dizer. E nem tudo está ali. É. Aí você quer uma outra coisa, e aí não funciona. Então, é um ponto negativo para a questão da educação. Aliás, todas as áreas, se você não tiver esse cuidado, né, de não substituir. A pessoa humana, o contato, nunca, jamais vai ser Tem uma coisa, substituído. Fernanda, tem uma coisa que é interessante, que a gente também tem que olhar aqui, sob uma perspectiva, nem querendo voltar lá para os pontos positivos, não, tá? Mas é só uma. Tem uns aspectos que, por exemplo, facilitou muito a minha vida. Eu sou filha de militar e a gente tem a pensão do meu pai. Antigamente, a gente tinha que ir lá num determinado órgão fazer a prova de vida. Sim, Né, se sim. apresentar lá e fazer a prova de vida. Aí tinha que preencher um documento, assinar o documento e dizer, tá viva! Então, vida que segue. Hoje em dia, qualquer movimento que eu faça bancário, imposto de renda que eu faço, enfim, qualquer situação que eu mexa, por exemplo, até na plataforma da própria aeronáutica, para saber de alguma coisa, de algum dado, alguma coisa, já coloca que eu estou viva, já é a minha prova de vida. Sim. Então, facilitou a vida. Sim, a Né? gente não pode negar Mas isso. aí, exato, aí tem interações e interações. Tem interações que a gente, né, que já não faz mais sentido. Que não dá viver, certo, que não é 100%. né? É verdade. Ok. E tem muita gente que. Agora, é uma coisa interessante olhar para o aspecto, por exemplo, que, aí voltando para a minha área, alguns sofrimentos, melhor dizendo, alguns sofrimentos mentais graves, eles
eles aumentam, eles se tornam crônicos com o isolamento, Você tocou um com o ponto isolamento ótimo. social. Fato. Você falou agora num ponto excelente. Essa questão do... Olha, gente, a gente já sabe que nós temos um outro marco de vida, né? Antes da pandemia e pós-pandemia. Aham. Isso tudo ainda eu diria, consequências da pandemia. O mundo ficou apavorado. Todo mundo tem que estar vivendo dentro da sua bolha. Esse é outro ponto Algumas pessoas negativo. não conseguiram se libertar, E outras Fernanda. pessoas não conseguiram se... Não, ainda vivem Tá? presas. Então, essa questão do isolamento, olha, pela IA favorece muito. Aliás, tudo, né? Tudo que tem tecnologia, computador, celular, principalmente, que está à sua mão, se a gente não tiver... Antes da... Só para concluir, se a gente não tiver esse cuidado, a gente realmente se isola. Porque eu estou querendo puxar esse gancho aí, porque antes da pandemia, o Conselho de Psicologia já estava liberando o atendimento online. Quando chegou a pandemia, o Conselho já tinha sem sabermos, nós já tínhamos assumido algumas posturas que foram super importantes no momento da pandemia, que o atendimento online se consolidou, né, em plataformas, claro, criptografadas, né, que é para obter o sigilo. Sim. E nós hoje, por exemplo, depois da pandemia, funcionou super para mim o atendimento online. Online, isso é uma, entendeu? Um É exemplo muito positivo. Positivo. Agora, sim, gente, como negativo também, essa questão dos dados, privacidade dos dados. É um ponto negativo, é um ponto que ainda está sendo ajustado, né, pelos os programadores, enfim, aqueles que trazem, que montam os algoritmos e etc., né? E o Ronaldo Lucena, querido Ronaldo Lucena, também tem aí a sua opinião a respeito do uso da IA. A IA está aqui, ó, no meu computador, nos aplicativos, está no meu, está no seu celular, mas eu ainda me considero um usuário conservador, bem passivo realmente, tá? Ainda não usei todos os recursos, um grande potencial que tem IA em tantas áreas da nossa vida, para a vida profissional, para a vida cotidiana, para a vida acadêmica, mas tudo tem seus prós e os contras, e a gente tem que estar sempre analisando e observando as coisas ao nosso favor, mas não nos acomodando, como por exemplo, eu ser um estudante que não quero fazer um trabalho, né, mas simplesmente digitar no chat GPT para aquele trabalho que eu tive ali 1 mês, 15 dias, 1 semana para fazer, eu estou deixando para fazer na última hora, e aí qual é o meu futuro ali, né? Com certeza é de um acadêmico não pensante, né? Então, a IA é um sistema, é um programa, é um software, sempre vai ter um homem por trás, ela é fruto da inteligência, da capacidade que Deus deu ao homem de criar, de produzir. Então, ela nunca vai estar acima de nós. Agora, se eu tenho medo desse futuro, da IA dominar o mundo e nos destruir, é porque eu sei que a minha sociedade, a nossa cultura está produzindo coisa ruim, valores ruins. Então, como ela é fruto da nossa mente, da nossa programação, quem vai apertar um botão lá no final não é a IA por si só, é um ser humano. Então vamos pensar no bem, vamos pensar em viver melhor, para que os nossos valores aí sejam passados aí para esses sistemas, para esses softwares, e eles trabalhem a nosso favor. É o meu pensamento, minha opinião. É exatamente Agora eu vou te isso. contar, né? Ele é teu filho, né, mana? Puxou a mãe, puxou o pai. Gente, esse Ronaldo é uma grande bênção, vou te querido, contar. é. Agora, ele falou uma coisa sobre e eu quero aqui, Fernanda, com a tua permissão, já ir para o terceiro momento desse nosso diálogo, falando sobre essa força, essa requalificação da força de trabalho, pensando Sim, algo que a gente sim. precisa pensar. Porque o Ronaldo ficou forte para mim quando o Ronaldo fala sobre não nos acomodarmos, sabe? Eu acho que a inteligência artificial, ela precisa
nos provocar também, né, nesse sentido. Sim. De que profissional sou eu naquele momento em que a inteligência artificial pode estar ali me cobrando atualizações, né, me pedindo, melhor dizendo, atualizações para que eu consiga usá-la como ferramenta, não como um problema, mas como uma bênção, vamos colocar dessa maneira. Sim. Porque, por exemplo, dentro do atendimento psicológico, dentro da clínica psicológica, a IA tem sido assim uma bênção. E eu realmente tive que viver algumas questões de muito trabalho para eu me adaptar, para eu poder, inclusive, incluir o paciente para esse lugar, que era um lugar novo para o paciente. Eu vou dizer para vocês que foi um trabalhão, inclusive com pacientes mais velhos. Né? E eu ia ali com muita calma, mapeando todo um processo de como usar esse espaço aqui dessa maneira, virtualmente. Então, tinha todo um caminho, por exemplo, o ambiente tinha que estar seguro, né? Os ruídos precisavam ser minimizados o máximo possível, o uso de fone, o uso da plataforma segura, que no caso eu que tinha que viabilizar essa plataforma e também ensinar o paciente a ir lá naquela plataforma, conhecer aquela plataforma. Sim. Então, assim, foi um trabalho, mas se você não sai desse lugar comum, se você não sai de dentro de uma caixinha, você não vai poder fazer uso daquilo que é atual, que é mais moderno. Né? Vai resistir mais e vai ter uma perda, vai ter um prejuízo também. Está fazendo sentido isso, gente? Total, certeza. As empresas migram, né, Fernanda? Só um testemunho. Eu tive uma paciente que ela é advogada e tudo, mas assim, mais velha, e ela disse assim, eu não... Porque na época da pandemia a gente estava saindo do presencial para migrar para o virtual. Online, então, virtual. deu um certo trabalho online. Aí ela falou, não, eu não vou me adaptar. E eu falei, bom, você quer pelo menos tentar? Aí ela disse, então vai, vamos tentar. Pois ela ficou fã. É isso aí. Ela diz para o marido dela assim, vou para a minha terapia. Aí entra no quarto, fecha a porta. Aí ela diz assim, olha, às vezes ela fala que o marido tá querendo entrar no quarto. Eu já não disse que eu estou no consultório da minha psicóloga. É isso aí. É exatamente isso. Mas é legal isso, sabe? Né? Essa questão das empresas, às vezes a gente precisa mudar de emprego, né? Sim. E às vezes você cai numa empresa nova, que era até um ambiente que você queria, né? Um novo emprego, e aquela empresa vive toda no universo com auxílio da inteligência artificial. E aí, como é que tu fica numa situação dessa? E aí? Né? Tu chega com o novo chefe, por isso tudo que automatizado. Isso. Vai perder? Exato, sair desse lugar. Tem que sair. Exatamente. Eu quero te dizer uma coisa. Assim, só complementando, da fala do Ronaldo, eu achei o ponto, como a Márcia diz, né, que fica muito forte. O ponto que ficou forte para mim é quando ele diz assim, olha, quem aperta o botão é você. É um ser humano. Mesmo. É o ser humano. Entendeu? Por exemplo, essa questão do, eu vou ficar muito dependente. Tem uma dependência. Mas, assim, a gente precisa entender que o comando é nosso, é humano. Isso. O comando é humano. Eu não vou, o texto não vai surgir lá, bum, eu quero um texto. Aí ela vai responder para ti, que texto? Se você não disser o tipo de texto, o conteúdo do texto, que formato de texto, eu quero um texto dissertativo, argumentativo, um narrativo, matéria jornalística, com esses e esses. Se você não der o comando, vai sair qualquer coisa ou não vai sair nada. É verdade. O dedo é nosso, minha gente. A cabeça, a inteligência é nossa. Sim ou não? Tão bonita. Agora eu quero agora chamar a criatura
tecnológica, que eu Ah, acho é. assim. Esse é. Gente, Esse é. não, ele é tecnológico, mas um tecnológico lindo. Por quê? Porque ele me ensina as coisas, eu fico tão boba com ele. Ele fala, não, mas tu faz assim, e paciente, ó, tu faz assim, tu faz assim, tu faz assim. Aí eu digo, meu Deus, como você é inteligente! Ah, Mas ele é mesmo, meu querido marido. Fala, Dan. Nós estamos convivendo com diversos avanços tecnológicos, né? E tem uma inteligência que não é inteligência normal, né? Inteligência natural, é artificial. É bom ter disponível essa capacidade de podermos acessar a inteligência artificial e de lá extrairmos bons conteúdos. Quando é que isso deixa de ser bom? Quando nós passamos a não raciocinar, a não pensar e a depender exclusivamente dessa inteligência artificial, né? Não temos a capacidade de, por nós mesmos, desenvolvermos os conceitos, realizarmos estudos e tirarmos nossas conclusões de acordo com a orientação de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, não deixe que a inteligência artificial te engesse, né? Te neutralize, te torne uma pessoa ignorante, né? Tire proveito da inteligência artificial e seja mais inteligente ainda e deixa Deus te usar. Beijo no coração para vocês. inteligente. Beijo. Agora é importante frisar aí, aproveitando aí o que o Dan traz, assim, que fique atento, é um convite que fazemos, eu acredito que todas nós, né, podemos fazer esse convite. Fique atento à questão da inteligência artificial te isolar das relações, É verdade. te privar de relacionamento. Por quê? Porque nós somos seres relacionais e o isolamento, ele nos empobrece, ele nos torna muito vulneráveis, muito enfraquecidos. As trocas nas relações nos ajudam, nos estruturam, nos ajudam a perceber alguma coisa até no outro que fala muito mais da gente. Então, é importante cuidar disso. Tudo bem você viver aspectos assim e gostar de viver a solitude, mas solitude é aquela habilidade de eu gostar de estar comigo mesmo, né? Mas solidão é quando eu recuo. E os sofrimentos mentais, a tendência deles se tornarem crônicos, de evolução, de quadros de sofrimento mental no isolamento é muito maior, por conta da vulnerabilidade que o isolamento promove. Então fica esse convite aí, o que vocês acham disso, meninas? Ótimo, A excelente. gente tem 4 minutos para encerrar. Eu queria só fazer fechando aqui, eu lembrei da fala da Márcia lá no início, falando sobre a questão de plágio, Uhum. né? Então, assim, Sim. uma outra reflexão importante com relação a isso é essa questão ética, Aí, sabe? A sim, questão sem ética, dúvida. ela é fundamental, É. né? Para a construção, inclusive. Ainda tem muita pano para manga, o pessoal ainda está aperfeiçoando essas plataformas e tal. Mas a questão ética, tanto para o usuário quanto para quem oferece, ela é um ponto-chave, né? Aí nessa a gente fala de manipulação de imagem, De de tudo, voz, de de conteúdo. Por isso De que muitos tudo. países Sim. têm tentado regulamentar isso, mas é Tem tudo que muito, regulamentar. muito novo, muito recente Sim, para entender a amplitude, é né? verdade. Por exemplo, um E os aeroporto. impactos, né? Sim, um aeroporto de grande movimento que usa o reconhecimento facial. Se não for um software padrão, bacana, ele pode, por exemplo, te confundir, É verdade. Te confundir, exatamente. Agora imagina, Exatamente. né? Então, pano para manga para um próximo Agora, programa. o que é inconfundível, que a inteligência artificial deve estar assim chateada, são os brincos de Fernanda Fernandes. Talvez ela não tenha, talvez ela Vai, esteja Djalma. chateada por não, Já ia dizer, pega um por não, close. assim, Vai, ah lá. Olha,
Olha Esses só que brincos de chique. Fernanda Fernandes não são reconhecidos em lugar nenhum A na inteligência está se inteligência batendo artificial. todinha agora aqui, ó. Querendo Tá se entender. batendo Brinco. todinha, tá querendo, tá brigando. Meninas. Eu precisei falar. Ana, Agora, muito agora antes da obrigada. Stephanie chamar os jovens, É. eu só fiquei pensando aqui numa outra conversinha que a gente pode desenvolver aqui sobre relacionamentos. Próximas Certo. pautas, assim, pensar em Ok. conversarmos Nossa, sobre Fernanda. relacionamento. Os papéis que vivemos nos nossos relacionamentos. Ai, maravilhoso. Ótimo. Acho que Esse é deu aqui, ó. Brotou aqui, ó, Stephanie. Brotou Pronto, aqui, na ó. hora. Muito bom. Agora eu joguei a muito bola bom. pra você. Agora eu Aí joguei como a bola brotou pra aqui, você. vai brotar aqui, ó, Soluções Jovens, uma chamadinha para vocês. Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Soluções Mulher. Aqui quem fala é o pastor Natanael Felipe. E eu sou a Débora Pereira e nós temos um convite muito especial para vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui no programa Soluções Jovem, na TV e rádio Boas Novas. E também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Aguardamos vocês. Foco na missão. Essa dupla maravilhosa. É isso aí, Né? não é? Com você, Márcia. Gente, quanto tempo a gente tem? 1 minuto. Um minutinho. Então eu vou aproveitar esse 1 minuto para mandar meu coração. Yeah. Corre para a TV, pro Facebook, para o YouTube, que dá para ver o Que dá coração. pra ver o É. coração. Muito bom. Meninas, minha gratidão, equipe aí, Josué, Débora, Renan, Djalma, todos os que estão envolvidos na produção, você, Fernanda, sua pauta, Andréia, Stephanie. Ótimo. Minha gratidão a todos vocês e que Deus assim nos dirija vitoriosamente para que nós possamos usar muito bem, com muita sabedoria, entendimento e maturidade, a inteligência artificial. Então, nos despedimos aqui Sim. Sim, querida. Sim. e fiquem com Jesus. Paz.